Cara, essa é uma boa pergunta, né? Eu gosto, assim, dessa perspectiva de que psicoterapeuta tem que ser um pouquinho fora, assim, sabe? Porque eu acho que você é muito quadradinho, assim, aí qualquer coisa também que é um pouco fora vai te incomodar. Eu lembro que a primeira vez que eu li sobre budismo foi num livro do Jack Kerouac. E é um livro que é Vagabundos Iluminados, o nome. Que é ele andando pelos Estados Unidos, fazendo montanhismo e meditando, assim. Ele... Lembro que ele recitava uns mantras no meio, uma coisa bem dispersa, assim, né? Ele é da geração hippie lá e tal. E daí eu fiquei pensando, duas coisas que eu queria fazer, né? Meditar e montanhismo. Aí, montanhismo eu nem tentei, na verdade, né? E aí, meditação eu comecei a tentar fazer por mim mesmo, em casa, assim, e tal. Só que fiquei fazendo, assim, né? Vendo vídeo no YouTube, comprando livros sobre. Mas sempre tive dificuldade, assim, manter uma disciplina e... Tá, o que que eu faço com isso, né? Tô mais relaxado e tal. Mas chegou um momento que eu vi a necessidade de procurar um grupo, assim, algo mais sólido, assim, sobre... Pra praticar meditação, o que que tinha por trás e tal. E teve uma vez que eu fui lá em Floripa, no templo lá que é cuidado pela Lama Yeshe, Lama Ridgen. E daí tava tendo uma prática que eu nem sei qual que era agora. E eu sempre associei assim, meditação e tal, budismo com uma coisa bem silenciosa. Eu tinha uma ideia do zen, assim, preto e branco, né? Daí eu lembro que eu cheguei no templo, assim, comecei a ver tudo colorido e tal. E eu vi uns dum-dum-dum. Eu pensei, caraca, que massa, eu vou entrar e vou ver como é que é, né? Quando eu era adolescente, né, mais ou menos ali, minha mãe, a gente descobriu que ela tava com câncer e tal. E daí eu lembro que ela tava super mal na UTI, assim, e foi a primeira vez que eu meio que tive contato, assim, com alguém super próximo meu, né? Com risco de vida, assim, né? E eu lembro que na época eu não entendi muito bem o que que era, eu acho que, tipo, as pessoas ao meu redor tentaram me proteger um pouco pra não falar que ela tava correndo risco mesmo de vida e tal. Depois começou o tratamento, né? Quimioterapia e tal. E ela ficou nesse processo 8 anos. E... foram 8 anos, assim, com idas e vindas, né? E eu acompanhava muito ela, então, no local que ela fazia tratamento, o tempo todo, assim, a gente... sabe fulano de tal? Então, aquela pessoa morreu e tal. Então, o tempo todo a gente tava vendo gente morrendo, assim, né? E teve algumas situações que a médica dela, que minha mãe teve que ficar internada em UTI de novo depois, que a médica dela veio falar assim, talvez tua mãe não saia dessa e tal. Então eu fui meio que algumas vezes assim tentando lidar com a morte da minha mãe sem ela ter morrido, antes dela ter morrido de fato, né? Aí em 2018 ela faleceu, né? Foi um último ano de vida dela, foi um ano bem difícil, assim. De pegar a UTI às vezes quase um mês e depois que ela faleceu foi tudo muito estranho pra mim, assim, porque eu fui criado por ela, né? Cresci com ela e com meu irmão. Foi meio estranho, assim, saber, tipo, ir dormir num dia e acordar no outro sabendo que a mãe não tá mais lá, assim. É um lugar de... É a perda de um lugar de acolhimento, assim, que meio que não volta, assim, né? E ao mesmo tempo, assim, ela continua super presente na minha vida, assim, de pensar nela, lembrar dela todo dia, assim, então... É uma coisa estranha e eu acho que eu tô lidando ainda e vou continuar lidando pro resto da minha vida, assim. E também eu fico, assim, às vezes, feliz de lembrar os bons momentos também, né? Porque teve muito momento difícil, assim, de internação, de ida e vinda de quimioterapia. Mas eu lembro de momentos bobos, assim, sei lá, minha mãe era super brincalhona, né?
Então, também sempre vem esses momentos assim, né? Eu lembro que quando eu comecei lá em Floripa e frequentar lá, algumas vezes eu conversei com a Lama Yesh, principalmente nesses momentos que minha mãe não estava muito bem, assim. E ela sempre me deu dicas para utilizar como prática, né? De ver a prática nisso, assim. Fora o acolhimento, assim, que ela me deu, né? Sempre. E aí, eu acho que me ajudou bastante. E eu acho que quando tu... Não que foi fácil, nem é fácil ainda, né? Mas quando tu, em algum nível, pensa sobre a morte, um pouquinho sobre a impermanência, né? Mas eu lembro que eu pensava muito na morte da minha mãe, assim, tipo, eu era obrigado a pensar. Sei lá, a médica dela às vezes falava, tua mãe tá correndo risco de vida e tal. E eu lembro que eu comecei a contemplar um pouco, assim, da minha prática, um pouco impermanência e morte. E foi muito forte pra mim, assim, porque tava muito real ali isso, assim, a minha mãe com esse risco de vida. Então, eu acho que ajudou bastante, assim. Enfim. Sempre tem uma aspiração, assim, de encontrar um pouco mais de contentamento, assim. Saber que o contentamento, na verdade, não vem de coisas externas e tal, de conseguir muitas coisas, mas de, enfim, né, da prática, assim, e achar contentamento que vem por meio da prática, assim, né.